Prezados irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao programa de formação do EETAD. Estamos estudando a disciplina Doutrina da Salvação, a provisão e a aplicação da salvação. Vamos estudar a lição de número 6, a regeneração. Lembrando que já estudamos o primeiro aspecto da salvação, que foi a justificação na lição 5, e agora na lição 6 vamos ver o segundo aspecto da salvação, que é a regeneração. O termo regeneração tem a ver com a nossa inclusão na família de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, temos a criação do homem natural, quando o próprio Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Em Efésios 2:10, temos a sua criação espiritual. Nós vemos Deus ali dando ao homem a sua criação espiritual para as boas obras. Sendo regenerado pelo Espírito Santo, o crente é declarado filho de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 12 e 13, onde João narra que todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creram no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade de varão, mas da vontade de Deus. O que ocasiona a regeneração espiritual não é primeiramente a justificação pela fé, mas a comunicação da vida de Cristo, da vida eterna ao pecador arrependido. Justificação tem a ver com o pecado do pecador. Regeneração tem a ver com a natureza do pecador. Justificação é imputada por Deus. Regeneração é comunicada por Deus. Então há uma diferença entre justificação e regeneração. A justificação vai tratar do pecado do homem, na qual ele é justificado pela imputação da justiça de Deus na vida do homem. E a regeneração ela é comunicada por Deus dentro do homem, promovendo assim uma mudança, uma transformação radical em sua vida. O que é regeneração? Primeiro texto da lição. Regeneração é o ato interior da conversão, efetuada na alma pelo Espírito Santo. Conversão é mais o lado exterior e visível da regeneração. Uma pessoa verdadeiramente regenerada pelo Espírito Santo é também convertida. Então veja que os dois processos falam de conversão, porém a regeneração vai tratar da conversão interior, é a mudança interior, é uma transformação que ocorre dentro do homem interior, na alma e do espírito. Veja que o homem ele é um ser tricotômico, composto de corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. E a regeneração será efetuada dentro da sua alma, no seu interior, promovendo uma mudança, uma transformação interior que se manifestará do lado externo através das ações dessa pessoa que foi transformada interiormente. Então, uma pessoa verdadeiramente regenerada pelo Espírito Santo é também uma pessoa que é convertida. Jesus, ele diz para Pedro, quando tu te converteres, Então, a necessidade de expressar essa transformação ocasionada pela regeneração através das nossas ações. A regeneração é a transformação espiritual total do caráter do crente. É uma mudança total. Ela abrange toda a vida do crente, da pessoa, tanto como nós dissemos, no seu interior como no seu exterior. Eu me lembro muito bem que em algumas oportunidades, pregando a palavra, nós falamos que a vida do crente, essa transformação é como um vulcão em erupção, é de dentro para fora. Em palavras mais simples, através deste milagre, o pecador recebe uma nova vida, que é a natureza divina que passa a habitar no crente mediante o poder do Espírito Santo, conforme Paulo
diz a Tito no capítulo 3, versículo 5. Então veja que nós vamos observar que nós, seres humanos, temos uma natureza humana. E a regeneração é a adição da natureza divina na nossa natureza humana. Veremos a seguir. Em seu diálogo com Nicodemos, registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 8, Jesus apontou a necessidade mais profunda e universal de todos os homens. Uma mudança radical e completa da natureza e caráter do homem em sua totalidade. Toda a natureza do homem ficou deformada pelo pecado, a herança da queda. Essa deformação moral reflete-se em sua conduta e em todas as suas relações. Antes que o homem possa ter uma vida que agrade a Deus, seja no presente ou na eternidade, sua natureza precisa passar por uma transformação tão radical que seja realmente um segundo nascimento. O homem não pode transformar-se a si mesmo. Essa transformação terá que vir de cima, do alto, conhecida como o novo nascimento, nascido do alto. Então veja a importância. O pecado ele trouxe consigo muitos danos. Aliás, o pecado ele é a causa de todos os males. E ele deformou o homem em todas as suas esferas. A esfera espiritual, emocional, física. O homem ele precisa de uma mudança radical em sua vida. E essa mudança radical, ela é chamada de novo nascimento, regeneração, o qual o homem não pode, ele não consegue transformar-se a si mesmo. É só nós lembrarmos de Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 14 ao 25, quando Paulo vai dizer que a lei só apontou os seus pecados e que o bem que ele queria fazer ele não conseguia, mas o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Isso mostrando que o homem por si só, ele não consegue mudar, transformar-se, ser uma nova criatura. É somente Deus. Essa é uma transformação que tem que vir de cima para baixo. Estritamente falando, o homem não pode cooperar no ato da regeneração. Jeremias capítulo 13, versículo 23, Jeremias ali ele vai expressar que o homem não pode mudar a cor da sua pele, ele não pode fazer determinadas coisas, porque isso é um ato soberano de Deus. Mas o homem pode tomar parte na preparação para o novo nascimento. E qual é essa preparação? Resposta: arrependimento e fé. É quando o homem ele passa a ter consciência da vida que está vivendo e ele se arrepende, porque a Bíblia diz, nós vimos isso já em lições anteriores, que a tristeza segundo Deus ela vai gerar em nós o arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo vai gerar a morte. Isso Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 7, versículo 10. Então é importante que haja o arrependimento e depois o homem venha, pela fé, obter essa regeneração, que é um ato estritamente soberano de Deus. Examinemos 3 passos para recebermos essa provisão divina. Primeiro, pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. O primeiro passo para o homem ser regenerado é ouvir a palavra de Deus. Conforme Romanos 10, 17, Paulo vai dizer, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Bem como nós podemos ver em 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 23, ele vai mostrar que, ao ouvir a palavra, nós somos novamente gerados. Então, veja, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Então, é a palavra de Deus, ao ouvi-la, ela tem o poder de nos gerar de novo, de uma semente não corruptível, uma semente pura, incorruptível,
que é a palavra de Deus, que tem o poder de gerar essa fé e, através dessa fé, nós sermos transformados, regenerados para a glória de Deus. A segunda coisa importante não é só ouvir, mas é crer na palavra de Deus. Veja, o segundo passo para a regeneração é o homem crer na palavra de Deus e receber a salvação. Se não, vejamos o que diz Paulo à igreja de Roma, no capítulo 10, versículo 8 ao 10. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então veja que é importante não só ouvir, mas crer na palavra de Deus. Jesus diz: mais bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Então, primeiro passo, ouvir. Segundo passo, crer. E o terceiro passo para essa provisão é a transformação operada pelo Espírito Santo. O passo final da regeneração o Espírito Santo é o agente especial da obra da regeneração. Ele opera a transformação na pessoa. Quando nós olhamos o texto de João, capítulo 3, versículo 6, Jesus vai dizer ali a Nicodemos que era necessário nascer de novo, e nascer da água e nascer também, diz ali Jesus, do Espírito. Mas é importante também nós observarmos o que Paulo disse a Tito, no capítulo 3, verso 5. Veja, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Então, logo nós encontramos aqui os passos: ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e passar pelo processo da regeneração pelo Espírito Santo. Texto 2 vai nos falar sobre o milagre da regeneração. A regeneração é um milagre instantâneo. No momento em que cremos de todo o coração e o recebemos, nascemos de novo. Então a regeneração é um milagre, não há como explicar. Milagre não se explica, se vive. Não tem como explicar. Nós temos a experiência da salvação. Recebemos a salvação e, ao receber, passamos por um milagre instantâneo no momento em que cremos de todo o coração. Me faz lembrar de que quando Jesus chega em Gadara, encontra com aquele homem possesso de demônios que andava nu, se cortava com pedras, vivia no sepulcro, era uma aberração ali para aquele lugar. Mas quando ele se encontra com Jesus, após ser liberto ali por Jesus, ao encontrar-se com Jesus, Jesus o liberta e agora o transforma em uma instantaneamente. É assim que ocorre a regeneração, é um milagre que ocorre dentro de nós. Diferente da santificação, que é um processo contínuo, a regeneração é um milagre instantâneo em nossa vida. E desse milagre, duas bênçãos são nos concedidas. E quais são? A nova vida e a nova natureza. A nova vida. Por nova vida, referimos-nos ao fato de que o homem, antes espiritualmente morto, agora é ressurreto e pode entrar em comunhão com o Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5, Paulo vai dizer que ele, Jesus, nos vivificou, estando nós ainda mortos em pecados e ofensa. Pela graça sois salvos. Então agora nós temos uma nova vida. Nós estávamos mortos, separados de Deus, mas agora, pela regeneração, passamos a ter vida. Veja que ele vai atingir uma das esferas da nossa tricotomia, o Espírito. Ele vai dar vida. Pelo Espírito nós passamos a ter agora uma comunhão com Deus. Com o corpo, é o tabernáculo da alma e do espírito. A alma se comunica com o mundo externo através dos nossos 5 sentidos, mas o espírito é o que se relaciona com Deus. Então é muito importante conhecer
a doutrina do homem, a importância disso. Então passamos a ter agora uma nova vida, né? Passamos a ter uma vida, como Paulo diz aos Romanos, a ter uma novidade de vida. Não recebemos só uma nova vida, mas uma nova natureza. Por nova natureza, referimos-nos ao fato de que o homem passa a ter uma nova atitude, passa a ter uma nova atitude para com o pecado e a justiça. É a adição da natureza divina em nós. Então veja que agora nós não vamos perder a nossa natureza humana. Não, nós vamos receber a adição da natureza divina na nossa natureza humana. Quando nós olhamos para Jesus, na sua humanização, ele não perdeu a natureza divina. Ele continuou sendo Deus, porém teve adicionado à sua natureza divina a natureza humana. Conosco ocorre um caminho oposto. Nós tínhamos a natureza humana, pecaminosa, tínhamos, não temos, e agora na regeneração nós vamos ter adicionado à nossa natureza humana a natureza divina. Se não vejamos o que diz ali Pedro na sua epístola universal, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 4. Versículo 3, Pedro diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então passamos agora a ter a natureza divina. A nossa diferença para o incrédulo é justamente aí. O incrédulo só tem a natureza humana, e por ter a natureza humana é uma natureza decaída, depravada, é uma natureza, na verdade, degenerada, e por conta disso é dominado, como nós éramos escravos do pecado. Porém agora, pela regeneração, um milagre instantâneo acontece. Nós passamos a ter agora a natureza divina. E passemos a ter domínio pela natureza divina da nossa natureza humana. Sobre essa nova natureza, ela não é como a dos anjos ou a de Adão antes da queda, mas é realmente a natureza divina. Bendito é o nome do Senhor. Logo passamos a ter duas naturezas, a humana, herdada de Adão, e a divina, herdada de Deus. E uma se opõe à outra, em constante conflito, até que nossa redenção aconteça. Veja que interessante, né? Às vezes as pessoas acabam se esquecendo disso. Isso é uma grande verdade. Nós não podemos nos esquecer que, não obstante sermos salvos, libertos, regenerados, termos um nome escrito no livro no céu, sermos uma nova criatura, termos uma nova vida, vivemos em novidade de vida, ainda temos a natureza humana e por isso temos que tomar cuidado. Paulo vai dizer: o que está de pé, olhe para que não caia. A nossa natureza humana, ela é, na verdade, o nosso maior inimigo, o nosso maior adversário. Por isso, a nossa natureza humana se opõe à nossa natureza divina, e por isso há um constante conflito. E isso ocorre, Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 17, que nós temos esta batalha. Porém, ele diz que se nós andarmos em espírito, nós não cumpriremos as concupiscências da carne. E isso ocorrerá até que aconteça a nossa redenção completa, quando nós seremos então glorificados e teremos um corpo semelhante ao de Cristo. As Escrituras frequentemente referem-se à natureza pecaminosa do homem como carne, bazar no hebraico, ou sarx no grego, e também a palavra soma, que nós assim
entendemos como a parte que se chama o corpo. Então é importante nós entendermos sobre essa parte. Então veja, na Bíblia a carne tem múltiplos significados, podendo se referir tanto à substância física do corpo, conforme Gênesis 2, 21, Gênesis 6, 13, 17. Vamos ver o que diz Gênesis, na verdade, ali no capítulo 2, 21, o que Deus fala sobre o corpo, né? Aqui falando a carne, aqui como o ser humano, né? Então ele vai dizer, ou então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Veja que ele está se referindo ao corpo físico, como poderia também se referir a qualquer animal que está falando sobre carne. Agora veja, capítulo 6, versículo 13 de Gênesis, nós vamos ter a expressão de Deus dizendo: então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque toda a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Versículo 17, porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. E aqui, referindo-se não só ao homem, mas também aos animais. Então, a primeira parte, nós vemos que, como há múltiplos significados, podemos falar aqui sobre a substância física do corpo, seja do homem ou do animal. Quanto à metáfora para a natureza humana, quanto a uma metáfora para a natureza humana pecaminosa e as suas inclinações. Então, quando nós olhamos Romanos, no capítulo 8, Paulo dizendo: os que andam na carne não podem agradar a Deus, ele está falando ali da natureza humana pecaminosa que há no homem e as suas inclinações. Essa natureza herdada fisicamente por todos os homens, em contraste com a natureza divina, que é otorgada espiritualmente apenas àqueles que creem em Cristo. Então, a natureza herdada pelo homem, ela, em contraste com a natureza divina, há um contraste. E quem que tem essa natureza divina? Somente aqueles que creem em Cristo, que o recebem, que se tornam filhos de Deus. O único meio de manter vitória sobre a tentação que advém dos nossos impulsos naturais é submetê-los ao Espírito Santo. Então veja, como um ser tricotômico, nós, na verdade, entendemos que a alma ela se relaciona com esse mundo, e a Bíblia vai dizer que é a alma que peca, mostrando que, na verdade, as ações do corpo são frutos do desejo interior do homem. Agora veja que é importante, se o meu espírito estiver em comunhão com Deus, se eu com ele formarmos um só espírito, se eu estiver submisso ao Espírito Santo, então eu vou dominar a minha natureza, ou seja, a minha alma estará sobre o domínio do Espírito, e então eu não viverei em pecado, mas eu viverei para a glória de Deus. O segredo é eu estar submisso ao Espírito Santo. Quanto mais o meu espírito estiver em comunhão com Deus, mais eu terei uma vida no Espírito. Andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Paulo estava numa situação tão dominada pelo Espírito Santo que aos Gálatas, no capítulo de número 2 e versículo 20, ele diz: já estou crucificado para o mundo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne ou no corpo, ele está dizendo, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então é importante submeter, na verdade, a nossa vida, a nossa alma ao Espírito Santo, para que assim nós possamos viver uma vida vitoriosa sobre os nossos impulsos naturais. O texto 3 vai falar sobre o poder da regeneração. A regeneração é o ato divino que concede ao penitente que crê uma vida nova e mais elevada mediante união pessoal com Cristo. Então, a regeneração é um ato, é algo que acontece, é um fato que vai ocorrer na nossa vida. E isso vai ocorrer quanto mais eu estiver em comunhão com Cristo.
O Novo Testamento assim descreve a regeneração. Primeiro, nascimento. Deus é o Pai, Deus, o Pai, é quem gerou, e o crente é nascido de Deus, nascido do Espírito, nascido do alto, tradução literal de João 3, 3 e 7. Esses termos referem-se ao ato da graça criadora que faz do crente um filho de Deus. Então, veja, quem nos gerou foi Deus. Então, esse nascimento, né, essa regeneração, nós podemos dizer que há um poder glorioso, porque foi Deus que nos fez nascer de novo. Segundo, purificação. Deus nos salvou pela lavagem, literalmente, lavatório ou banho da regeneração, conforme já vimos em Tito capítulo 3, versículo 5. A alma foi lavada completamente das imundícias da vida de outrora, recebendo novidade de vida, experiência simbólica expressa no batismo. Então veja, a purificação realmente é uma lavagem, é uma purificação. Nós podemos olhar para a Bíblia e ver uma figura disso. É Jesus vindo na casa do valente, sendo Jesus o maior valente, e manietando ali o valente, e prendendo ele, toma tudo quanto ele tem. Aí ele limpa, tira toda aquelas mobílias da casa, limpa aquela casa, adorna aquela casa e depois vem ali com as suas mobílias. Isso é uma figura. Jesus, ele veio na nossa vida, ele dá um banho de misericórdia, ele nos limpa, ele nos lava, tira toda, primeiramente, as mobílias, né, da carne ali, e agora traz ali o fruto do Espírito. E agora a nossa vida, ela passa por uma purificação, literalmente. Depois vem a vivificação. Somos salvos não pela lavagem da regeneração, mas pela renovação do Espírito. A essência da regeneração é uma nova vida concedida por Deus Pai, mediante Jesus Cristo, pela operação do Espírito Santo. Então, logo vemos a Trindade nos vivificando, trazendo vida. Por isso, regenerar aqui é trazer a vida novamente. O texto de Ezequiel, capítulo de número 37, nós encontramos ali o profeta diante de um vale dos ossos secos, e ali Deus trazendo a ele a palavra. E ele diz para Deus, tu o sabes. Então Deus manda ele profetizar, e vem ali a vida sobre aqueles ossos secos, que depois recebem o nervo, a carne, o pelo, depois vem o espírito de vida, e se tornam um grande exército. Assim na verdade, a vivificação. Nós estávamos mortos, agora somos vivificados por Deus. E isso é uma ação do Pai, mediante a execução do Filho e pela operação do Espírito Santo. E vemos aí a criação. Aquele que criou o homem no princípio e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o recria pela operação do Espírito Santo. O resultado prático é uma transformação radical da pessoa em sua natureza, seu caráter, desejos e propósito. Então veja que Deus, quando fez o homem, Gênesis 2, versículo 7, nós vamos encontrar Deus ali pegando o homem, formando o homem do pó da terra, soprando nele o fôlego de vida e colocando nele o espírito e tornando o homem alma vivente. Da mesma maneira, agora Deus pega esse homem, e faz dele uma nova vida. Por isso nós cremos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O novo nascimento é importante por conta disso. Só podemos crer numa pessoa salva quando ela é regenerada, quando ela passa pela regeneração, pela nova vida em Cristo Jesus. Evangelho é novidade de vida, conforme Romanos capítulo 6. Isso é importante para nós. A ressurreição é um outro aspecto que nós podemos falar do poder da regeneração. Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5 e outros textos vemos como Deus vivificou o barro inanimado e fez vivo para com o mundo físico, assim ele vivifica a alma em seus pecados e faz viva para as realidades do mundo espiritual.
Esse ato de ressurreição espiritual é simbolizado pelo batismo nas águas. A regeneração é a grande mudança que Deus opera na alma quando a vivifica, quando ele a levanta da morte do pecado para a vida da justiça, declarou John Wesley, ou John Wesley. Então veja que a importância. Então a regeneração vai nos trazer vida, vai nos pegar ali da morte e nos trazer para a vida, das trevas para a luz. É uma nova vida. Evangelho é o poder de Deus que promove uma nova vida. Notar-se-á que os termos acima citados são apenas variantes de um grande pensamento básico da regeneração, isto é, uma divina comunicação de uma nova vida à alma do homem. Três fatos científicos relativos à vida natural também se aplicam à vida espiritual, isto é, ela surge repentinamente, aparece misteriosamente e desenvolve-se gradativamente. Coisa maravilhosa é a regeneração que Deus promove a vida do homem. O quarto texto, vamos falar sobre a vitória, a evidência da regeneração. A regeneração é um ato que promove uma mudança em nossa vida e é poderosa, que nos traz para nós, ali como vimos, um novo nascimento, nos traz para nós ali uma nova vida. E como que isso se evidencia, como que aparece na nossa vida? Então veja, como uma pessoa pode saber se ela ou qualquer outra está verdadeiramente regenerada? A resposta é que, embora o milagre da salvação seja invisível, ele é manifesto na vida do salvo através de uma vida de vitória e frutos espirituais. Então veja que é um aspecto. O aspecto é aquilo que denota, através das nossas vidas, o que ocorreu em nós. Ainda que a salvação é algo invisível, ela se manifesta através das nossas vidas. E a regeneração vai mostrar isso. Então o que nos mostra? Que nós temos uma vitória sobre o mundo. Pelo poder divino da regeneração, podemos vencer a qualquer poder maligno no mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então agora temos uma vida de vitória, vencemos o nosso primeiro inimigo. E qual é o primeiro inimigo do homem? É o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo, quando falamos aqui, nós não estamos falando do mundo cósmico, não estamos falando da natureza, estamos falando do mundo em que Satanás, na verdade, é o príncipe. É um sistema maligno que há no mundo, onde o mundo, ele, na verdade, tem as suas marcas, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Mas João vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 2, a partir do verso 16, e encerra no verso 17, dizendo que o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então, temos vitória sobre o mundo. O mundo, ele passa a ser vencido por nós. Nós não somos varridos por ele como éramos outrora. Qual é a segunda evidência? A vitória sobre o pecado. Devido à presença da natureza humana, passamos a ter uma luta com a natureza, a nossa natureza humana, que é, na verdade, devido à presença da natureza divina, passamos a ter uma luta com a natureza humana, que é pecaminosa. Porém, agora, regenerados sobre a influência do Espírito Santo, podemos vencer as tentações e os pecados. Então, veja que agora, com a natureza divina adicionada à nossa natureza humana, passamos a ter vitória. Como nós dissemos em Gálatas, capítulo 5, e versículo de número 16 e 17, que estaremos vendo agora, Paulo vai dizer ali no texto, Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, Paulo diz: digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Porém,
Paulo diz no versículo 16, andai em espírito, o espírito aqui é o Espírito Santo, sob a influência dele, e então nós não vamos ser vencidos pela concupiscência da carne. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, o escritor vai dizer, nós também que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que em nós está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então veja que a importância agora nós passamos a vencer o pecado. Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 6 e ele vai dizer: o pecado não terá domínio sobre vós. Nós éramos escravos, fomos comprados, agora redimidos, somos libertos do pecado para glorificar a Deus através da nossa vida. Então passamos a ter vitória sobre o pecado. Mesmo os crentes mais velhos podem ser surpreendidos em alguma falta. João declara que é absolutamente inconsistente que a pessoa nascida de Deus, portadora da natureza divina, continue a viver habitualmente no pecado. 1 de João 3,9, João vai dizer que aquele que é nascido de Deus não peca. Mas ao mesmo tempo ele tem o cuidado de escrever, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então veja, nós não estamos isentos de pecarmos. Veja que nós temos a natureza humana e temos que vigiar, tomar muito cuidado, porque para que nós não venhamos ceder ao pecado. Agora veja que é interessante, tem o hino 75 da harpa cristã que ele diz: tentado não ceda, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Então a importância, na verdade, de nós vencermos ao pecado. Mas pode ocorrer por algum motivo. Capítulo 2 da primeira epístola de João, versículo 1, ele vai dizer: se alguém pecar, porque há a possibilidade de uma queda, alguém pode ser surpreendido em alguma falta. E qual é o papel? O papel é fazer aquilo que está em João, 1 de João, capítulo 1, versículo 9, onde João vai dizer ali que se nós confessarmos a ele o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. Não devemos, na verdade, viver na prática do pecado, mas podemos, por causa da natureza, em algum momento ser surpreendido por alguma falta. E se isso acontecer, nós temos que confessar o pecado, nos arrepender do pecado, abandonar o pecado e buscar a restauração pelo sangue de Jesus. Quinto texto, nós vamos falar sobre a vida frutífera, a evidência da regeneração. Então veja, se nós temos na lição de número 4, nós vimos dentro da lição, nós vimos a verdade ali, a evidência da regeneração. Mas como que se dá isso? Através de uma vida frutífera, uma vida que esteja dentro da vontade de Deus, e nós vamos ver como que isso se dá. A pessoa nascida de Deus demonstrará esse fato pelo ódio que tem ao pecado, por obras de justiça, pelo amor fraternal e pela vitória alcançada sobre o mundo. Veja que a carta de João, nós temos todos esses textos. O que passa a acontecer na vida da pessoa que é nascida de novo? A primeira coisa, ela vai mostrar o seu ódio ao pecado. Capítulo 3, versículo 9, João diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Capítulo 5 dessa primeira carta, versículo 18, ele vai dizer: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Ele não peca, e as suas obras agora, obras de justiça. Capítulo 2, versículo 29, nós encontramos aqui a expressão: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então agora as nossas obras, elas vão demonstrar que nós somos justos, porque praticamos a justiça. Pelo amor fraternal. Capítulo 4 dessa primeira epístola, de versículo 7, amados, amemo-nos
uns aos outros, porque o amor de Deus e qualquer que ama, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E ainda vemos a vitória, como nós dissemos no capítulo 5 da primeira carta, versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então veja que passa a ter uma evidência clara em, na verdade, odiar o pecado, praticar obras de justiça, o amor fraternal e a vitória contra o mundo. A nossa vida que tem lugar pela regeneração, a nova vida que tem lugar pela regeneração, pode ser comparada a uma semente plantada no coração. Uma semente toda especial que faz brotar uma árvore de justiça. Então veja que é importante, Isaías capítulo 61, versículo 3 diz: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Ainda encontramos em Efésios 2:10, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então essa nova vida, ela vai demonstrar através desta árvore de justiça. Nós somos comparados na Bíblia como uma árvore. Pelo fruto conhecereis a árvore. E a nossa árvore tem que ser uma árvore de justiça. E essa árvore vai trazer, na verdade, glorificação ao nome do nosso Deus. Vemos que o propósito principal da regeneração não é apenas de um homem vencer o pecado, mas de produzir frutos e frutos espirituais que glorifiquem a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, Jesus ele vai ali narrar, na verdade, no sermão da montanha ou do monte, como nós assim conhecemos, nós vamos encontrar Jesus ali descrevendo os discípulos. Ele diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisada pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão fora. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então veja aqui, agora regenerados, transformados como uma árvore de justiça, o que nós vamos produzir? Nós vamos produzir frutos que glorifiquem a Deus. A nossa vida agora ela é um altar de glorificação a Deus. Alguém tem que observar uma mudança considerável em nossa vida, radical. É por isso que nós não podemos aceitar menos do que isso. Nós não podemos estar no Evangelho só, mas o Evangelho precisa estar em nós. Nós não podemos só entrar no Evangelho, nós precisamos de um novo nascimento. Muitas pessoas entram no Evangelho, mas não experimentam a regeneração e por isso continuam uma vida no pecado, se tornam, na verdade, uma vida dominada pelo pecado, mas agora não. Em Cristo somos uma nova criatura e a evidência dessa regeneração é através da mudança factual em nossa vida. Que Deus nos ajude e as nossas vidas possam glorificar ao Eterno. Não praticamos boas obras para sermos salvos, mas porque somos salvos, praticamos boas obras. Logo, somos conhecidos pelos frutos que produzimos. Mateus 7, versículos 16 e 17. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Então, nós, na verdade, não por conta de nossas obras não é para nossa salvação, não há nada que nós possamos fazer que vai promover a nossa salvação. A nossa salvação é um ato da graça de Deus, mas agora salvos em Cristo, somos
transformado para as boas obras. E assim praticamos, e assim os homens veem. Que Deus nos ajude a termos obras que glorifiquem o seu nome. O fruto do Espírito é o produto, o resultado, o efeito da ação do Espírito Santo na vida do crente e está relacionado à santidade do caráter cristão. Então, pelo fruto do Espírito agora, nós vamos produzir. Lembra que eu disse que quando Jesus vem, o valente com V maiúsculo, e toma ali a casa onde estava o valente, que aprisionava, e aí manieta ele, tira ali as suas mobílias, as obras da carne, e vem, dá um banho de misericórdia, nos lava com o seu sangue. Agora nós somos o bom cheiro de Cristo, né, dos que se salvam e dos que se perdem, e ele vem com a sua mobília. E qual é a mobília? É o fruto do Espírito, amor, né? É o gozo, é a paz, é a benignidade, a bondade, a longanimidade, fé, mansidão, temperança. É o fruto do Espírito como resultado, como efeito e como produto na nossa vida, e vai estar relacionado com a nossa santidade e o caráter cristão. Por fim, o sexto texto vai falar sobre o símbolo da regeneração. A verdade central da regeneração é que o crente é uma nova criatura, separada do passado e introduzida no futuro. Por isso a expressão, né, que os que estão em Cristo Jesus, e se alguém está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Duas importantes ordenanças que, dentre elas, uma que é um símbolo prático da regeneração. Nós temos duas importantes ordenanças, a ceia do Senhor e o batismo nas águas. O ato do batismo por imersão visual é um símbolo. O ato do batismo por imersão é um símbolo visual do crente. Vamos voltar. O ato do batismo por imersão é um símbolo visual do crente, afirmando que morreu para a vida velha e ressuscitou para uma nova vida. Nós falamos disso, mas é importante lermos. Vamos ler Romanos capítulo 6 e verso 4. Veja o que Paulo diz sobre o batismo. Ele diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Então o batismo, ele tem um simbolismo, lógico que ele é importante, irmãos. O batismo, ele é uma ordenança, um mandamento. Jesus nos mostrou a importância, e veja que é tão importante que antes de Jesus vir, eu já vi o batismo do arrependimento de João. Depois nós vemos Jesus ali com seus discípulos, e os discípulos batizando. Depois nós vemos os apóstolos e a igreja primitiva batizando. Então o batismo, ele é um ato importante, mas o seu simbolismo, ele vai mostrar a morte da velha natureza. É um simbolismo, é o sepultamento do velho homem e o ressurgimento de uma nova criatura, para que agora nós possamos andar em novidade de vida. O que é o batismo? É, na verdade, um testemunho externo, público da nossa fé. É o testemunho da nossa nova vida com Cristo, onde nós vamos estar sepultando aquele velho homem e passar a andar em novidade de vida. Assim sendo, o batismo não é regeneração, mas é um ato simbólico, demonstrando que a regeneração já ocorreu na vida da pessoa. Só podemos batizar alguém que já morreu para o pecado, que já ressurgiu com Cristo, que vive uma nova vida, que abandonou o pecado e vive em novidade de vida. Logo, então, o batismo não é uma regeneração, não é regeneração. Ele é um ato simbólico demonstrando que a regeneração já ocorreu na vida da pessoa. Assim, encerramos essa oportunidade, esse texto importante, né? Ou esse aspecto importante da salvação, a regeneração. Que Deus em Cristo nos ajude.